Vamos falar sobre puberdade sexual nos machos, né? É um assunto que é bem bacana, bem interessante, tem alguns vídeos. E assim que a gente vai passar aqui a mesma estratégia, focando no básico, né, de forma objetiva, e depois a gente vai fazer um primeiro ensaio de uma atividade colaborativa, onde vamos todos trabalhar juntos, né, estudando e construindo ideias sobre puberdade. Então vamos lá. Gente, eu falei com vocês nas aulas anteriores que o processo de desenvolvimento, né, fetal já envolve ativação de produção endocrinológica, tá? Então já tem lá o LH ativando células de Leydig, né? Já tem ativação de célula de Sertoli, produzindo hormônio antimuleriano, é ali que acontece toda a diferenciação sexual. Isso tudo acontece no finalzinho da gestação. O que acontece é que esse estado de atividade endocrinológica fetal, ela é suspensa, reduzida temporariamente, e aí o animal entra no que é chamado de infância reprodutiva, onde esse eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, né, que tinha uma atividade interessante a nível fetal, ela fica ali em latência, esperando a puberdade chegar, para então ser retomada e o processo de espermatogênese começa a acontecer, tá? Nós falamos já da atividade do andrógeno, né? Vocês lembram lá? Lembra daquele intersexo em que há anastomose dos vasos coriônicos, em que o andrógeno fetal do macho passa para a fêmea, levando a uma masculinização. Isso é uma prova de que as atividades, né, endocrinológicas fetais, elas estavam acontecendo, né? E isso vai reduzindo no final da gestação, e a retomada só acontece efetivamente lá na puberdade, né? Então, durante a fase fetal, há o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e da fêmea também, justamente porque há a produção de andrógeno necessário para o desenvolvimento, né, do sistema genital masculino nas suas diferentes partes, né, desenvolvimento do seio urogenital em pênis, próstata, desenvolvimento da gônada, né, testicular. E a testosterona tem um papel importante na regulação desse desenvolvimento, lá na vida fetal, tá? Então, vimos que o processo de descida testicular, ela acontece, né? Em algumas espécies, o neonato ele já nasce com testículo em escroto, outros vão acontecer poucas semanas e outros meses depois, né? Como, por exemplo, no caso de equinos, isso é factível de acontecer. E aí o animal nasce, né? E ao nascer, ele vai crescer, se desenvolver, né? E todo o sistema genital acompanha esse desenvolvimento, esse crescimento, nessa diferenciação histológica dos tecidos, para que o indivíduo, então, tenha competência funcional e a competência reprodutiva seja atingida, né? Isso vai acontecendo, esse desenvolvimento pós-natal, né, em diferentes fases, a depender da espécie, um pouco mais curta, um pouco mais longa, né? Mas todo o sistema reprodutor masculino que já havia sido formado, ele sofre um desenvolvimento, um crescimento, e esse crescimento é relativo, né, ao crescimento, ao desenvolvimento corpóreo, tá? Tem aquela gônada ali, a gônada com a dupla função, produção de gametas e produção, né, de hormônios também muito importante. Aquele eixo hipotalâmico hipofisário gonadal pré-puberdade, ele fica no estado ali, né, de incubação, esperando o momento adequado para voltar a funcionar e ativar, e que esse sistema de duas células, dois hormônios que nós tanto falamos, tem aí sua atividade, né, plena de evolução a partir do momento em que o animal atinge, né, a puberdade, até o seu ápice reprodutivo, a maturação sexual dos indivíduos. Mas, inicialmente,
né, após o nascimento e pré-puberdade, acontece o que a gente chama de infância reprodutiva. É quando esse eixo hipotálamico hipofisário ainda não se comunica da forma adequada. Todo mundo lá lembra que hipotálamo produz GNRH, age sobre hipófise, hipófise libera LH, FSH, que age na gônada, né, induzindo a liberação de testosterona. Na infância reprodutiva, isso não acontece, não há respostas, né, positivas quando o LH atinge as células de Leydig, né? Esse aumento de testosterona, ele não é importante do ponto de vista de alimentar todo esse feedback hormonal que acontece, tá? Vocês lembram que a produção de testosterona, ela é estimulada pela liberação, né, pontual durante alguns momentos do dia de LH, desse hormônio proteico que vem lá da adenohipófise. Esse mecanismo ainda está na infância reprodutiva e ainda não é autorregulável nesse período, tá? Então, o que acontece é que isso vai ser gerado e ser propiciado assim que haja uma dessensibilização do eixo hipotalâmico hipofisário, tá? Em que essas mensagens aconteçam e que o GNRH, ao agir na hipófise, que vai liberar LH-FSH, esse LH tem as respostas positivas na liberação e na produção de testosterona e na sua conversão a dihidrotestosterona. Então, o que é a puberdade nos indivíduos, né? O que é a puberdade nos machos? É a capacidade, né, desses indivíduos liberarem gametas com capacidade fertilizante e exibir comportamento sexual, ou seja, a libido, o interesse sexual associado à capacidade desse indivíduo de produzir gametas, tá? Não necessariamente esse indivíduo pode ter já as condições plenas de reprodução, não é assim. A puberdade é um estágio inicial em que esse indivíduo tem alguma condição reprodutiva, mas essa condição ainda não é aptidão, o potencial pleno de reprodução, que só vai ser atingido lá na maturidade sexual. Então, quando esse indivíduo atinge a puberdade, o que é que acontece? Esse indivíduo, ele vai ter a capacidade de produzir espermatozoides, e essa secreção de gonadotrofinas vai ser reiniciada pela reativação aí do eixo hipotalâmico, dessensibilização do eixo hipotalâmico e reativação das células de Leydig. Células de Leydig é essa que vão ser produtoras do LH, que vai agir diretamente em ambiente testicular, estimulando então a produção de testosterona, que tem papel fundamental para a espermatogênese, para a produção de espermatozoides em seu estágio final, especialmente terço final da espermatogênese, onde acontecem todas aquelas alterações e transformações celulares importantes, né, que são alimentadas também, estimuladas pela testosterona. Então, na puberdade, há essa maturação do eixo hipotalâmico hipofisário, né? Há o aumento das concentrações de gonadotrofinas, ou seja, a produção de LH e FSH ela é estimulada, é aumentada, favorecendo então a ação a nível testicular e a liberação pulsátil de testosterona começa a acontecer. Inicialmente, o que é que acontecia? O GNRH produzia, a hipófise produzia FSH e LH, mas essa produção, né, de FSH e LH não tinham capacidade ainda de induzir produções suficientes e adequadas de testosterona, levando então ao início da puberdade, características sexuais secundárias e a espermatogênese completa. Então, essa é a base da fase de transição pré-puberdade e puberdade. Tá? E aí, nesse momento em que o sistema endócrino é reativado,
Os gonócitos, lembram lá daquele padrão celular, né? As células germinativas primordiais, né? Que uma delas são os gonócitos, que vão ser recrutados, dando origem à espermatogônia tipo A, tá? A espermatogônia tipo A, que é originada daquela espermatogônia tronco. Espermatogônia tronco, lembrando, é aquela que se divide em duas, uma volta para a reserva e a outra entra na multiplicação, na mitose, na espermatogênese, dando origem a vários espermatozoides. Isso acontece já no início, né, da puberdade, onde esse sistema endocrinológico é reativado. E aí, o que é que acontece, gente? Essas células começam a ser produzidas na puberdade, boa parte ainda não tem capacidade de movimentação, ainda existem alterações espermáticas, né? Já que a espermatogênese ainda está sendo iniciada, o testículo está aprendendo a produzir espermatozoides. Então, essas alterações espermáticas em morfologia vão sendo melhoradas, né? Tanto em qualidade como em quantidade, com a evolução, com o tempo. Então, por exemplo, se a gente pega um animal, né, que acabou de atingir a puberdade, é muito comum a gente monitorar a evolução, né, de um touro, de um reprodutor, de um cãozinho, que ele é muito bom geneticamente, o dono tem interesse em utilizar para aproveitar o quanto antes o potencial genético, mas a gente ainda não viu, não sabe se ele está em puberdade, se ele produz células ou não. Então, a gente vai monitorando. E é muito comum no animal, né, recém-ingresso na puberdade ter alterações, né, na morfologia celular muito importante. Os mais comuns, manutenção de gotas citoplasmáticas. Vocês lembram lá que a célula é enxugada quanto ao citoplasma e esse citoplasma é perdido? Que existem ali os corpos residuais que ligam as células no processo de espermatogênese, essas gotas ainda não são perdidas, né, de forma muito importante no animal jovem. Então, essas células são ejaculadas, né, são espermeadas e ejaculadas com a manutenção de gotas citoplasmáticas. Então, é muito comum encontrar animal jovem com alto percentual, 50, 60, 70% de gota citoplasmática. Cabeça isolada, cauda dobrada, então são alterações em que você encontra no touro jovem e fala, ó, essa é uma condição momentânea do indivíduo, né, jovem, e que vai ser melhorada. Então, a gente monitora para ver se vai haver evolução, tá? E aí o indivíduo vai desenvolvendo e a gente fala que ele atingiu a puberdade efetivamente, né? Isso serve para caprinos, ovinos, bovinos, tem gente que usa para equino, né, também. É quando esse indivíduo ele tem a ruptura do frênulo peniano, né? Na infância reprodutiva, ó, tecido conjuntivo prende a glande, impedindo que o animal exponha o pênis. Então, o pênis fica dobradinho, ligado por um tecido conjuntivo, né? Só quando ele começa a ter estímulos sexuais, ereção, esse tecido conjuntivo vai espaçando, vai ficando delgado e se rompe, tá? Então, quando o indivíduo tem ruptura desse frênulo, freio peniano, e produz 50 milhões de espermatozoides, vejam só, 50 milhões com 10% de motilidade. Então, dos 50 milhões, apenas 10% ali estão móveis. É que a gente fala, ó, esse indivíduo ele atingiu a puberdade e a gente já pode iniciar as estratégias de utilização. Ah, esse animal jovem pode ser utilizado como eu uso um adulto em maturidade? Não. A gente pode iniciar o trabalho, diagnosticar a puberdade, mas as estratégias têm que ser adequadas para a idade do animal, perfil. E aí, essa idade, a puberdade, ela vai ser influenciada por diferentes aspectos. Alimentação, sanidade, raça, desenvolvimento corporal, fotoperiodismo. As espécies que são fotoperiódicas vão sofrer influência.
heterose, né, choque, que a gente chama, né, coloquialmente, choque de sangue, animais que são diferentes. Aí você pega um zebuíno e faz um cruzamento, né, com a raça indiana, que é mais tardia. Esse animal, por heterose, né, por uma carga genética de indivíduos que são mais precoces, a gente antecipa. E a questão ambiental também é importante, né? Se tem alimento, né? A influência, como esse animal é criado, isso tudo vai ter relação. Existe aí uma relação direta com o peso, a puberdade. Então, se fala que quando um gado, né, um bovino leiteiro atinge 30% do peso adulto, é mais ou menos quando ele atinge a puberdade. Cortes, os indivíduos de espécies de raças de corte, né, bovinos, são mais tardios, 45 a 55% do peso adulto, né, eles atingem a puberdade. Ovinos, né, os trabalhos são mais com raças europeias, mas 50 a 40% do peso de adulto eles atingem a puberdade. A gente usa isso e observa isso também nas raças, né, nativas, né, aqui do Brasil. Sempre que a gente fala nativo, viu, gente? Tem uma parcimônia de separar que algumas espécies, como os ovinos, eles não são nativos, nenhum deles. Todos eles foram trazidos, né, de fora, especialmente de países europeus inicialmente. Então, essas raças brasileiras a gente chama de nativo, mas o adequado não seria chamar de nativo, porque o Brasil não tem o ovino na sua origem. Foram trazidos de fora. Idade é puberdade, tá? A nutrição tem influência, lógico, gente. Então, se os animais são bem alimentados, se eles nascem no período das águas, né, em produção, se o cão do canil ele é bem alimentado com a ração super premium, há uma antecipação da puberdade. Então, do ponto de vista estratégico, se eu quero antecipar a puberdade, o que é que eu posso fazer? Estimular a antecipação precoce dessa puberdade através de uma alimentação balanceada, tá? Se a gente faz, por exemplo, olha o exemplo aqui, ó, animais subnutridos, com carência de vitamina A. A vitamina A tem uma relação importante com produção de hormônios proteicos, FSH e LH. Se não tem FSH e LH, essa puberdade vai ser retardada. Então, suplementação mineral, suplementação vitamínica, uma boa ração com níveis energéticos, isso tudo eu consigo garantir a puberdade, né, mais precoce ou no momento adequado, no mínimo. Olha lá, suínos com metade da energia, né, na nutrição, atrasa aí em 40 dias a puberdade. E o suíno, ele é tão precoce, gente, tão precoce, que 40 dias de atraso na puberdade é uma coisa, assim, gigantesca, tá? É muito importante, então, o nível nutricional balanceado que esses reprodutores vão ser submetidos para que a puberdade seja atingida. Falta o período. Professor, Diga, meu querido. o senhor está passando slide? Não está aparecendo para vocês, não, é? Não, para mim pelo menos não. Eu não sei se está gravando. Para Não você, apareceu para mim, não. para vocês. Pra mim tá normal. Aqui tá passando normal. Pra mim passou normal também. Beleza, deve ser para mim então só. Ih, Felipe. Sabe por quê? Porque você está como professor, será que é isso? Pode ser, mas tá tranquilo. Tá, não sabia. Era para. Mexe aí, você está no celular? Mexa aí Tô para no Note, vou mexer aqui. É para aparecer para todo mundo, inclusive para os professores, palestrantes que aparecem. Tranquilo. Depois me dê um feedback. Falta o período. Olha que bacana, viu, gente? A depender do momento em que esses animais nascem, eles podem antecipar ou retardar a idade da puberdade. Isso serve para quase todas as espécies que são fotoperiódicas. Exemplo, os ovinos que nascem, né, em períodos em que há uma crescente dos fotoperíodos negativos, ou seja, né, menores horas de luz por dia, nas suas primeiras semanas, né, de nascimento,
há uma tendência a uma redução, né, da idade à puberdade por uma dessensibilização hipotalâmica precoce, né? Isso serve para os ovinos e também para os caprinos. Os felinos é o contrário, o felino precisa de luz, ele gosta de luz para reproduzir. Então, se no momento da puberdade ele está submetido a fotoperíodos longos, né, horas de luz por dia, né, vai aumentada, né, verão, isso em estados e locais em que esse fotoperíodo é bem claro, né, eles vão ser estimulados a terem antecipação. Em macacos, primatas, há uma tendência de fotoperíodo decrescente. Então, nasce com maiores horas de luz por dia e isso vai caindo, né? E isso estimula aí a antecipação, né, da precocidade também. Obrigado, Amanda Lula, pelo feedback. E aí, gente, se eu domino esse conhecimento, né, eu consigo lançar algumas estratégias para reduzir a idade à puberdade, tá? Eu já falei algumas aqui. Outras estratégias são relacionadas ao ambiente, como você cria, né, como você coloca esse indivíduo em convívio social. Por exemplo, machos que têm contato com fêmeas no cio, eles tendem a antecipar, os trabalhos mostram isso, né? Se há o nascimento em fotoperíodo adequado, também há esse estímulo. Se os machos são criados juntos, né, e os novos acompanham esse comportamento sexual, né, inclusive o comportamento de sodomia, né, um macho sobe no outro, isso é um comportamento de interação social, e isso está comprovado, né, em estudos, e que esses indivíduos criados em convívio social, em contatos com fêmeas, eles vão ter as primeiras ejaculações semanas antes do que os outros criados isolados sozinhos, né, durante esse período de infância reprodutiva e transição para a puberdade. Se você tem um macho que é muito bom do ponto de vista genético e você quer utilizá-los, né, alimentação, suplementação, nutricional, microelementos, macroelementos, vitamina, concentrado, obviamente que tudo que é em excesso causa o mesmo dano da sua falta, da sua carência. Isso serve para as vitaminas e minerais. Então, nada de superalimentação, né, com minerais, porque você vai atrasar, vai atrapalhar a reprodução desse indivíduo. Então, beleza, Felipe, obrigado. Então, isso é bem interessante. Esse cuidado serve para a puberdade e também para animais adultos, né? Cuidado com a suplementação nutricional. Então, isso tudo tem que ser baseado, né, no conhecimento da nutrição animal. E aí você consegue fazer essa antecipação, né, da reprodução, ou pelo menos que ele atinja ali, na média para a espécie, a idade da puberdade. E aí tem uma coisa bem interessante para as fêmeas, que não vem ao caso, mas eu vi que está aqui, eu vou então explorar. As fêmeas, gente, elas precisam de uma exposição à progesterona para terem aí um cio fértil, cio ovulatório. Quase todos os primeiros cios na fêmea não são acompanhados de comportamento de estro, né? Aquele comportamento, né, de receptividade, etc. Então, ela tem uma primeira ovulação sem comportamento. E aí, nos próximos, pela exposição, né, à progesterona, né, que a progesterona é um hormônio que só vem depois da ovulação, esses cios férteis começam a se tornar regulares. O veterinário foi descobrir isso e hoje utiliza para antecipação da puberdade em fêmeas, a administração de pequenas doses, na implantação de implantes, a implantação de dispositivos de liberação lenta de pequenas doses de progesterona. Então, essas fêmeas, elas vão antecipar a puberdade, né, tendo o cio fértil na sequência. Isso é bem interessante como estratégia. Cuidado,
antecipar a puberdade, né, tem um limite, porque se você antecipa muito a puberdade, tanto em macho, mas especialmente nas fêmeas, essas fêmeas vão ter problema de desenvolvimento corpóreo, vão ter problema de parto, e há potencialmente a possibilidade de atrasarem, né, o próximo cio pós-parto, ou seja, tudo que você ganhou no começo você perde na sequência em tempo, em eficiência produtiva e reprodutiva, tá? Dá uma passeada rápida, porque depois eu quero que vocês trabalhem, né? Vamos trabalhar juntos na confecção de um projeto sobre puberdade nas espécies, tá? Primeira espécie, bovino. Então, bovino, isso aqui acontece para quase todo mundo, viu, gente? O que for diferente eu vou chamar a atenção. Como é que acontece aí o início da puberdade nos machos bovinos? GNRH, o hipotálamo é dessensibilizado, né? Começa a produzir o GNRH retomada de forma adequada. Esse GNRH age na hipófise anterior, a liberação de LH. Esse LH vai para a célula de Leydig no testículo e estimula a produção de testosterona. Então é assim, ó, LH, testosterona, LH, testosterona, LH, testosterona. Isso acontece de 6 a 8 vezes no dia, né? Esses picos de produção de um estimulando a outra. E aí acontece a diferenciação, a maturação das células de Sertoli, para que então consigam produzir, né, o estrógeno e inibina e nutrir e controlar o desenvolvimento, né, das células das linhagens espermáticas que estão sendo ali produzidas. Isso do ponto de vista de produção hormonal. O que é que acontece com a gametogênese, né? A partir dos 5 primeiros meses, já há produção daquelas linhagens espermatogênicas em ambiente de tubo seminífero. Aos 13 meses, em média, esses espermatozoides já começam a aparecer no ejaculado, a serem eliminados, tá? A puberdade vai acontecer quando são ejaculados, em média, 50 milhões de espermatozoides com 10% de motilidade. Lembrando que os bois tauros índicos, os zebuínos, os bovinos indianos, eles são mais tardios. Então, se a gente faz cruzamento, aí, seja ele industrial ou com raças europeias, bois tauros, a gente antecipa a puberdade. Tá? Isso em bovinos acontece para quase todas as espécies. Aqui é um trabalho, está lá no slide do Moodle, não vou entrar em detalhe, mas aqui tem idade, peso, a puberdade e perímetro escrotal das diferentes raças europeias e indianas também, a puberdade. Tá? Fica claro pegando 2 exemplos. Tá? Idade, a puberdade no holandês, Taurus, 11 a 12 meses. Tá? Se a gente vai para um Guzerá, indiano, 19 meses, para a idade a puberdade. Não é função reprodutiva plena, nem a maturidade, nem que o animal está apto a reproduzir. Aquele diagnóstico de puberdade lá que acabamos de falar. Tá? E aqui são os trabalhos utilizados para construir aquela tabela. Você quer trabalhar com bovino, que quer aprofundar, vai lá. São trabalhos com todas as raças indianas e europeias. Tá? E aqui eu coloquei essa tabela, que é um dos trabalhos lá de Kunguzerá, que mostra, gente, mesmo dentro da espécie, tá? Bos taurus índicos, pode haver uma variação importante da idade. Olha lá, ó, idade em meses a puberdade. Houve animais que entraram na puberdade com 12, mas houve os que entraram com 28 meses. Houve os que entraram com peso de 153 quilos, isso é para Guzerá, mas houve os com 446 quilos, ou seja, cabe a você, médico veterinário, fazer a seleção, melhoramento genético para ter indivíduos, né, precoce do ponto de vista reprodutivo. Isso serve para macho, mas serve também para fêmeas. Tá? Esse é o nosso papel como técnico do melhoramento. Comportamento sexual, gente, são aquelas características, né, sexuais secundárias de um hormônio de um indivíduo que está produzindo hormônio, né, andrógeno, testosterona circulante. Então aqui do lado esquerdo, ó, reflexo de Flemmer, né, o animal ele
detecta feromônios circulantes liberados pela fêmea. É um reflexo característico de quase todas as espécies domésticas, né, de interesse zootécnico, é o reflexo de fêmea. E a capacidade, o interesse reprodutivo, o interesse sexual, a libido, né, e a capacidade de monta, elas vão sendo adquiridas na evolução da puberdade. Em equinos, acontece bem próximo do que acontece lá com os bovinos. Guarde só um pouquinho essa parte do hormônio, porque a tabela, o gráfico seguinte vai esclarecer a pequena diferença que acontece. Tá? Do ponto de vista de produção de gametas, esse aumento do testículo vai acontecer de forma importante a partir do 11º mês. Tá? Os espermatozoides viáveis vão começar a aparecer no testículo a partir dos 12 meses. E no ejaculado, os espermatozoides viáveis começam a aparecer nos 13 meses. Todo garanhão vai ter capacidade de ejacular aos 13 meses? Não. Não vão. Nem todo garanhão vai ter essa capacidade. Há uma variação individual importante, mesmo dentro das raças, tá? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de acompanhar. A maturidade no garanhão só vai acontecer aos 15 anos, lá para frente. E uma parte desses garanhões só vai ter capacidade de cópula, de ejaculação, depois dos 2 anos. Tá? Então, há essa variação aí importante nos indivíduos. Diferença básica em relação à endocrinologia reprodutiva da puberdade em garanhões, ovinos, caprinos e bovinos. Em vermelho, LH, em azul, FSH, em verde, testosterona. No bovino, com o primeiro aumento de sensibilização de eixo hipotalâmico hipofisário, há estímulo de FSH-LH, ó, vermelho vai lá em cima, respondendo ao GNRH, LH, puff. O que é que aconteceu no bovino? LH, testosterona. LH, testosterona. No equino, esse primeiro pico de LH não é acompanhado do pico de produção de testosterona, como vocês veem aqui, ó, o verdinho lá embaixo, nada de testosterona aumentada. Só depois, quando o FSH cai, quando o LH cai, é que vem esse segundo estímulo, né, de LH, e aí sim a testosterona é aumentada na sequência. Então, esse é o pequeno ajuste feito na compreensão dessa fase de transição, né, em que primeira produção importante de testosterona em níveis de puberdade não acontece no primeiro pico de LH, como foi no bovino, certo? Olha lá, que reflexo é esse aqui, gente? O nome, reflexo de Flemer, né? Essas glândulas, esse hormônio aqui, essa glândula que detecta os hormônios, né, os feromônios, né, e exercem toda essa sinalização a nível de sistema nervoso central, e toda a cascata hormonal reprodutiva é desencadeada através do contato visual, auditivo e detecção também olfativa desses feromônios. Então, o animal identifica uma fêmea no cio. Esses animais, inclusive, são condicionados a ejacularem, né, em fêmeas que não estão no cio, né, são reprodutores e eles identificam apenas o contato visual é suficiente. E aí começam a ter uma ereção, até uma ereção plena, e então a cobertura acontece, a ejaculação. Esse é um videozinho, eu quero que vocês me ajudem me dizendo se esse vídeo vai aparecer para vocês, que ele vai ser direcionado para outra página. Então, eu quero saber se vai aparecer ou... Opa. Só me falem se vai aparecer ou se eu vou ter que compartilhar outra página. Tá abrindo uma página de vídeo para vocês? Abriu. Parece que vai rodar, professor. Rodou, né? Rodou. Tá, beleza. Essa é uma aula que eu faço todo semestre. Eu levo vocês, os alunos, para
para uma central. A gente não tem reprodutor macho nas fazendas, porque só temos fêmeas para facilitar o manejo. Então, reprodução de macho, a gente vai para um aras. Tá? Esse aí é o aras, uma central da Fecunda, que nós ajudamos, inclusive, a escrever o projeto. É uma central regulamentada pelo Ministério para exportar sêmen e comercializar sêmen no ambiente nacional e internacional. Então, vou colocar aqui. Olha o garanhão, como fica estressado, né? Testosterona circulante, detectando a fêmea, visual, processo de ereção acontecendo. Olha o reflexo de flame, é bem bonito, gente. E aqui a aluna foi para fazer a coleta. Vocês vão treinar a coleta. Aqueles que tiverem coragem vão lá coletar. O animal, então, ó, ele tem todo esse comportamento e ele faz, ó, ele morde a fêmea, é uma característica reprodutiva. E aí ele desceu, tá? Então, esse é o calor do momento do reflexo reprodutivo nos machos, no caso do garanhão. O áudio está baixo para vocês? O meu áudio está baixo, é isso? Está de boa. Então, garanhão é assim, quente. Garanhão, né, não castrado, ele tem todo esse comportamento sexual mesmo, parece um comportamento agressivo, mas é próprio do indivíduo. Esse garanhão mesmo é um doce. Saiu dali, vai no cabrechinho, para sua baia, para seu piquete, normal. Quando ele vê a fêmea, ele gera todo esse comportamento sexual secundário, sinalizando que tem testosterona ali em níveis circulantes elevados. E também, qual é o outro hormônio que é importante? Está circulando no ambiente testicular. O hormônio feminino, que a gente acha que é fêmea, estrói perfeitamente. Esse garanhão, se ele tiver menos de 150 picogramas de estrógeno circulante, ele não ia ter esse comportamento, essa libido, esse comportamento sexual. Então, interessante, de forma interessante, um hormônio que a gente dosa antes da testosterona no garanhão é o estrógeno, para tentar explicar e justificar a baixa libido em alguns indivíduos, tá? Depois do vídeo abaixou e não aumenta mais. Me falem aí se meu áudio está ruim para vocês. Se está ok, isso eu sei. Nos ovinos e caprinos é a mesma coisa, viu, gente? O padrão, né, segue, o padrão segue. Aumento de secreção de testosterona relacionada à produção de LH, e esse comportamento sexual vai acontecendo. O diagnóstico por verdade se dá também a observação de 50 milhões de espermatozoides com 10% de motilidade. As estratégias de antecipação da puberdade a gente pode utilizar, né, momento adequado de nascimento, contato com fêmeas, né, em cio, aquela convívio social com outros machos, isso tudo é bem interessante para antecipar a puberdade nos ovinos. Beleza, vamos seguindo. E o macho tem reflexo de flêmen, gente? Olha lá, ó, machinho, né, cabeça levantada, né, lábios superiores são invertidos para detectar, né, os feromônios. Isso aqui é uma estratégia que eu sempre gosto de utilizar quando eu vou para uma propriedade, fazer diagnóstico de aptidão reprodutiva, seja de bovino, caprino ou ovino. Coloque esse macho no meio de outras fêmeas e observe o comportamento reprodutivo, se possível, avaliação de capacidade de monta, porque o reprodutor ele não basta produzir espermatozoide. E às vezes, quando a gente coleta, a gente só vê isso. E a capacidade, o potencial reprodutivo é produção em qualidade e quantidade associada a libido, capacidade de monta, alta capacidade de monta. Esses dois juntos é que fazem, né, um reprodutor ser excepcional, tá? Então, isso é bem interessante. Caprino. O caprino, ele tem também... Vamos para outra página, vamos ver, me digam se abre. O caprino também tem um comportamento, né, reprodutivo mais
agressivo visualmente, ele acotovela a fêmea, ele morde a fêmea, o dorso, ele vocaliza, ele exerce o reflexo de flêmea. Isso é comportamento sexual de um macho caprino com testosterona adequada circulante. Olha lá, ó. Olha o machinho vocalizando. Acotovelamento. Acotovelamento é essa sinalização. É como se ele tocasse na fêmea e falasse: ei, você está receptiva, você está no cio, tem estrógeno aí alto circulando, posso subir, é uma autorização. Posso executar aqui a cópula, a tentativa de cópula? Se a fêmea não estiver no cio, ela vai sair. E aí ele desiste. O reprodutor, que ele é acostumado a fazer cobertura natural na fazenda, ele não sobe em fêmea que não esteja no cio. Ele é condicionado a cobrir fêmeas no cio. Mesma coisa com cães, tá? Mas o reprodutor de central ele é condicionado a executar cópulas em fêmeas que não estão no cio. Fêmeas que são utilizadas como manequim, tá? Então, podem estar contidas ou em cio induzida por estrógeno. Ou ainda, esse macho ele pode subir em um manequim, um pedaço de madeira acolchoado que serve como manequim para que ele cubra, né? A gente molha com urina de fêmea no cio, então ele vai, monta naquele manequim sem necessidade de contato, né, com a fêmea. Isso é um processo de condicionamento que requer aí diferentes etapas. Suíno. Gente, o melhoramento genético em suíno é uma coisa assim impressionante. Tem animal, tem reprodutor com 5, 6 meses na puberdade e que logo em seguida, rapidamente atinge a maturidade sexual e está apto a reproduzir. Isso é fruto de quê? Seleção genética, melhoramento genético, selecionando indivíduos precoces e altamente eficientes do ponto de vista reprodutivamente. No suíno acontece a mesma coisa, aumento progressivo da testosterona, né, em resposta ao LH, há uma hipertrofia importante, prévia, né, das células de Leydig, justamente esperando esse momento de sinalização, né, adequada para a produção de testosterona. As primeiras ereções acontecem aos 4 meses e o comportamento sexual com 5. Olha aqui, produção espermática testicular aumenta de forma drástica, importante, dos 40 a 250 dias. O testículo que possuía 6 gramas passa a 120 gramas rapidamente. O ejaculado vem com espermatozoides viáveis a partir dos 5 meses. A genética selecionando para a idade e a puberdade aos 4 meses. Isso é extraordinário e fantástico. O suíno também tem todo o reflexo de Flemmer, né? Comportamento sexual deve ser observado, a tentativa de salto sobre outros machos e outras fêmeas deve ser observado nesse momento. Aqui é a coleta de suíno, eu não vou mostrar nesse momento, vai ter um outro momento em que a gente vai explorar a colheita de sêmen, tá? Cãozinho, os cães, idade e puberdade nos cães. O que é que vai influenciar? A média é que esse animal ele entra na puberdade depois dos 7 meses, entre 9 a 10 meses. Mas há o fator raça, tá? Cães pequenos por volta dos 6 meses, médio 1 ano, cães grandes 18 a 24 meses, ou seja, quanto maior o porte, mais precoce ele é. As características masculinas e comportamentais vão ser exacerbadas na puberdade como nas outras espécies. Monta em outros indivíduos, monta em fêmeas, monta no pé do dono, né? Monta na perna, monta num brinquedinho, na almofada, no ursinho de pelúcia do irmão mais novo, né? Isso tudo vai acontecer. Aquela demarcação de território de sair mijando, isso é característica sexual secundária, tanto que quando a gente castra, a propensão desse indivíduo reduzir essas demarcações de território.
Se é um macho que vive com outro macho mais velho, que já teve puberdade, né, que já cobriu, ele vai antecipar. Então, isso tudo vai ser acompanhado da puberdade. E esse cãozinho na puberdade, ele vai ter aí 50 vezes mais testosterona circulante no ambiente testicular. E essa conversão em dihidrotestosterona vai levar à maturação de próstata genital externa e o comportamento sexual do macho, né, como um todo. A produção espermática, né, esse indivíduo ele começa a ter uma espermiação, produção de espermatozoides, liberação na ejaculada a partir de 7, 8 meses. Então, tem cão que a gente, a partir dos 6 meses, tem um cãozinho mesmo da raça American Bully, foi importado dos Estados Unidos, que a gente começou a monitorar ele com 5 meses. Com 6 meses, ele já tinha nível de produção adequado e já foi utilizado na reprodução por inseminação. Rapidamente, esse indivíduo ele teve filhos, né? Então, com menos de 1 ano, ele já tinha ninhadas nascidas, que era um animal muito bom, né? Do ponto de vista de genética, e ele teve descendentes, né, bem precoces. Eu mostrei ele, inclusive, na primeira aula, né? Um American Bully, né? Um marronzinho, né? O JQ, né? Do criador Genaro, um animal muito bacana do ponto de vista genético. E a melhora é progressiva. Então, puberdade atingida, maturidade é processo de elevação da quantidade de produção espermática desse indivíduo. Aqui é uma brincadeira, viu? Aqui é a questão da demarcação de território, o cãozinho fazendo xixi aqui na parede. E esse aqui é o Macron, né? Aquele ex-presidente lá do... Macron não, esqueci o nome, ex-presidente francês, primeiro-ministro francês. E aqui, ó, gente, esse cão, não sei se foi nessa turma, mas tem alguém que tem um filho do Bambam, que é o top dos tops da raça Bulldog francês. Ele era tão condicionado à colheita de sêmen por nós, técnicos, aqui é o nosso técnico lá da Unime, que mesmo com a fêmea na sala, ele não ia para a fêmea, ele ia para quem ia coletar o sêmen. Então, isso é condicionamento, tá? É interessante? Pode ser que não seja. Mas a função desse animalzinho não era copular. O proprietário, inclusive, não deixava a cópula para ele não adquirir doenças sexualmente transmissíveis, né? Como a brucelose, herpes vírus, etc. Então, era só reprodução artificial para as fêmeas de fora. E no canil dele, sim, ele usava e o cicão reproduzia naturalmente, tanto pela cópula natural, como pela biotecnologia. Aqui, ele tinha um contatozinho com a fêmea, uma francês, mas depois eles eram separados para a cobertura, né, ser efetivada e a conclusão não acontecia efetivamente aqui, porque a gente separava o casal. Aqui é justamente esse comportamento reprodutivo. Quando a gente for coletar sêmen, a gente vai ver esse comportamento. O cão, gente, inicialmente ele tem um estímulo de cópula, de subir, de montar. Mas esse movimento de pelve, né, ele só vai acontecer quando o animal tem níveis hormonais adequados, né, para a idade da puberdade. E outra, essa fêmea ela era muito maior, o macho não conseguia cobrir, então a gente inseminou ela. Esse pênis, vocês verificarem na rodada, quando ele rodar, ele vai aparecer. Ele só aparece no cão após a ruptura do frênulo peniano, aquele freiozinho. Isso só vai acontecer na puberdade, lá depois dos 6, 7 meses nos indivíduos, tá? Aves. Aves também, o período de melhoramento genético é muito importante, né? Tanto frangos como suínos. O melhoramento genético é extremamente acelerado, né? Muito rápido. E esses indivíduos eles vão reproduzir rapidamente e a puberdade vai ser atingida, né?
às 18 semanas, se esses indivíduos tiverem acesso à luz. Então, por isso eles passam na estrada e veem, né, as granjas com luz direto, é porque isso estimula a reprodução. Então, 14 horas de luz por dia, esses indivíduos vão ter a puberdade aí tranquilamente e vão reproduzir de forma satisfatória. A proliferação das células de leite vai acontecer às 8 semanas, e um galo, por exemplo, né, pegando o exemplo de ave doméstica, vai produzir por grama de testículo 80 a 120 milhões de células. Alta produção. E olha lá, né, embaixo nós temos testosterona, em cima LH. Repete o que a gente já viu. Pico de LH, testosterona. Pico de LH, testosterona. LH, testosterona. É aquele mecanismo de feedback, né, que a gente já está acostumado a observar. Não vou entrar aqui também no mérito, está lá para vocês consultarem, ó, por espécie, idade, peso, volume do ejaculado, concentração espermática, né, nesse momento de idade à puberdade, ok? Aquele desprendimento de pênis que eu falei que é importante e é vital para a puberdade, né, vai acontecer em diferentes momentos nas espécies. Essa tabela também mostra, ó, idade de desprendimento. No equino, ó, primeiro mês já desprende. Já no bovino, só no sétimo. Espermatozoides, quando aparece no ejaculado. Então, isso vai depender de acordo com a espécie. Aqui também um compiladão para vocês, é um presente, né, que eu estou dando, um levantamento de vários trabalhos, para vocês verem níveis hormonais aí, de acordo com o indivíduo. Olha lá, ó, equino. 150 picogramas por ml. Se a gente faz uma dosagem hormonal de estrogênio e equino e se está abaixo desse nível, 125, 150 picogramas, esse reprodutor pode estar tendo aí problemas reprodutivos, baixa libido e comprometimento reprodutivo, certo? Aqui a gente vai finalizando, né, este momento da aula. Eu vou até encerrar aqui a gravação.